Fala, guerreiros, guerreiras, mais uma aula do Projeto Soldado de Deus. E hoje quem vos fala sou eu, o professor Martins. Eu quero trazer para você aí, concurseiro, uma aula de interpretação de texto estruturada. Então, vamos trazer continuidade àquela aula anterior, que foi sobre conhecer. Você já sabe aquele macetinho, sabe? Que antes de se ter uma interpretação de texto, é necessário entender, conhecer e ter o sentido. Então, vamos para a nossa parte de conhecer. Hoje explicaremos a nossa função sintática. Bom, você pode estar se perguntando, a função sintática, ela realmente é necessária? Sim, cara, ela é necessária para se ter uma interpretação de texto. Então, uma interpretação de texto, ela abrange diversos tópicos. E este é o tópico que vamos aprofundar hoje. Bom, vamos explicar na função sintática hoje o nosso querido verbo. Gabriel, o que é um verbo? Um verbo, ele indica ação, ele pode indicar ação, ele indica fenômeno, ele pode ser um processo e, bom, ele funciona como núcleo do predicado. Então, o nosso verbo, ele é, ou melhor, ele pode ser um verbo de ação e também um fenômeno, um verbo de fenômeno. Hoje vamos explicar o nosso predicado verbal, mas vamos falar aqui um bocado sobre o verbo. Isso aqui está bem contextualizado, não vou mentir. Mas vamos lá. Mastigando tudo isso aqui, vou entregar isso aqui mastigado. Isso tudo mastigado, o verbo praticamente, ele funciona como núcleo do predicado. Então, eu vou explicar também nessa aula. Fica nessa aula, concurseiro. Fica nela, porque essa aula ela é muito informativa. E, cara, você necessita disso daqui para se ter tanto uma interpretação de texto, como, cara, entender a função sintática ou análise sintática. Então, eu vou explicar também o que é um predicado. E você vai ver que tudo isso daqui do verbo faz sentido. Então, vamos lá. Hoje vamos explicar o predicado verbal e depois o predicado nominal. O predicado verbal, ele é constituído por verbo significativo, ou melhor, verbo de ação. O que é um verbo de ação? Verbo correr, verbo praticar, verbo treinar. São verbos que praticamente exercem papel de ação, que tem a causa ali como ação. Então, o nosso predicado verbal, ele vai ser constituído por um verbo significativo, verbo de ação. Ok, eu entendi essa parte. Mas, Gabriel, como eu já expliquei nas nossas aulas anteriores, eu, concurseiro, só consigo entender a matéria se tiver exemplos. E eu, como explicador, o meu único papel é te dar exemplos, para você não ficar aí voando. Então, vamos lá para os nossos exemplos. Tiago cantou domingo. Eu tenho um macetinho aqui, que é também sobre função sintática, análise sintática. Para você fazer uma análise sintática, vamos procurar primeiro, o primeiro passo é você procurar o sujeito. Olha, isso aqui não é falando sobre o verbo, mas necessita do verbo. Então, primeiro passo é buscar o nosso sujeito. Cara, como que eu vou buscar o meu sujeito na frase? Olha, existe um bizu. Tiago cantou domingo. Você vai pegar o seu verbo, que aqui é o nosso verbo cantar. Tiago cantou domingo. E você vai perguntar ao verbo quem ou o que. Você vai perguntar o verbo quem quando for uma pessoa e o que quando for algo. Então aqui você vai virar e vai perguntar o verbo, quem cantou domingo? E o verbo vai te indicar, Tiago. Tiago cantou domingo.
Então, Tiago é o nosso sujeito. O nosso verbo aqui, você pode ter o verbo como como é que eu posso explicar ali? Como alguém que deda, entendeu? Aquele camarada, aquele seu colega que se chegar a apertar ele, ele te entrega, entendeu? Então o nosso verbo será este colega. O entregador, aquele cara que você não pode confiar ele algo, porque se algo sujar ali, ele vai te entregar, cara. Ele não vai segurar aquilo, ele não vai virar, olha, eu não sei, ele não vai fazer de desentendido. Não, ele vai virar, olha, foi o Tiago. Foi o Tiago que cantou domingo, não tem nada a ver, foi o Tiago. Então o verbo, quando você pergunta ao verbo quem ou o que, ele te entrega o sujeito. Então aqui, o nosso verbo é cantou, o nosso sujeito Tiago. Gabriel, o que será o nosso predicado verbal? Isso que vamos chegar agora. O nosso predicado verbal, ele é tudo isto juntado com o nosso verbo. Então, daqui para lá será o nosso predicado verbal. E daqui para cá será o nosso sujeito. Então, tudo aquilo após o verbo, contendo também o verbo, será o nosso predicado verbal. Ok, eu entendi, mas eu necessito de mais um exemplo. Ok, concurseiro, ok, é comigo mesmo. Chapa como é que eu posso explicar? Chapa esse problema no meu peito que eu resolvo. É eu, pô. Então vamos lá. Eles praticaram exercícios no domingo. Vamos voltar àquela técnica de tentar achar o sujeito? Vamos perguntar o nosso verbo. Fala aí, concurseiro, quem é o nosso verbo? O nosso verbo é praticaram, verbo praticar. Então, você vai vir aqui no verbo e vai fazer assim. Ô verbo, quem praticou exercício no domingo? E o nosso verbo logo vai indicar quem. E aqui nessa frase será eles. Então, finge lá que tem um monte de gente ali e você chegou o verbo. Quem praticou o treino aí no domingo, cara? Ele vai virar, ó, foi eles ali, ó. Então, eles serão o nosso sujeito. Praticaram, nosso verbo. E tudo, pra cá, é o nosso predicado verbal. Entendeu? Ok. Tô entendendo. Anote, concurseiro, anote. Porque isso é bizu. É bizu, é bizu. Eu sei, você sabe que isso é bizu. É dica. Pô, cara. Aonde que você vai procurar uma videoaula tão explicativa quanto essa, que você vai aprender praticamente com 5, 10 minutos, entendeu? Então é só aqui com nós. Olha, eu tenho mais um exemplo aqui pra você aí, cara. Você não ficar boiando. Ah, eu não entendi no primeiro, eu não entendi no segundo, então agora eu vou entender no terceiro. É isso, eu gosto de pessoas assim, positivas. Os jogadores treinaram amanhã. Quem treinaram amanhã? Ou quem treinaram no amanhã? No amanhã que eu tô falando é na parte da manhã, galera. Não no outro amanhã. Mas vamos lá. Quem treinaram amanhã? O nosso jogadores. O nosso verbo ele entrega. Você pergunta ali o verbo. Quem que treinaram ali na manhã? Ele vai falar, olha, foram jogadores, foram aqueles dali, ó. Tá ligado? O cara, ele é filha da... Mas vamos lá. Então, os jogadores é o sujeito. Treinam, nosso verbo, e tudo pra cá, contendo o nosso verbo, será o predicado verbal. Porra, cara, tô entendendo geral aqui, mas tem algo agora. Tem algo, concurseiro, que é necessário você saber. Se você não saber isso, minha aula vai ser em vão. Então é o seguinte, você vai colocar de caneta preta, escrever assim, ó, observação. Não pode ter característica de sujeito. Nosso predicado verbal, ele não pode ter a característica de sujeito. Como assim? Por quê? Porque é o seguinte, eu já trouxe também a explicação aí, ó. Se você não entende na teoria, você vai entender na explicação. A explicação vai ser a força aqui, ó. Ué. Vamos lá. João correu. Quem correu? Você vai olhar o verbo, João. Então, correr é o nosso verbo de ação. Então aqui, ele não tem característica.
Por quê? Porque João correu. Só isso. É uma frase curta explicando a ação, não explicando a característica. Ok? Entendi. Agora, João correu cansado. João correu cansado, cansado correu João. João correu cansado. Você vê que o nosso cansado é a característica, é o adjetivo de correu. Então, aqui vamos ter o João como sujeito, o verbo correu como verbo mesmo, essa porra. E temos o cansado. O cansado será o nosso adjetivo, a nossa característica. Então, o núcleo verbal do verbo será correu. Correu cansado. Núcleo nominal será o cansado. Entendeu? Então, aqui, galera, é o seguinte, está expressando uma característica. E quando expressa uma característica, não é mais predicado verbal. Porque é uma característica do verbo. Correu, cansado. E aí, cara, isso é bizu. Olha, bizu. Bizu supremo. João correu cansado. Para João correu, passa a parar de ser predicado verbal e torna a ser predicado verbo nominal. Pronto. Você hoje aprendeu coisa que, cara, se você fosse pegar aí numa aula de ensino médio, sei lá, praticamente numa aula fundamental, porra, um pro outro professor aí, ele ia, cara, demorar horas e horas explicando isso. Então, é aqui, cara, é aqui que você realmente aprende uma aula construtiva, estruturada, com bizu, com métodos e com um ensinador que te faz aprender de uma forma construtiva. Você mesmo constrói. Eu tô aqui te explicando e você tá aí construindo. Então, é isso. É o mestre e o aluno. É o aluno e o mestre. Então, ok. Eu entendi, Gabriel. Agora, eu vou explicar para vocês aí o nosso predicado nominal. Bora comigo. Voltamos novamente e vamos explicar agora o nosso predicado nominal. Gabriel, o que é um predicado nominal? Antes de explicá-lo, você tem que entender que um predicado nominal, ele necessita de um verbo de ligação. Ok. Olha, predicado nominal indica estado ou liga sujeito a uma característica. Bom, vamos lá. Eu já expliquei para você, Gabriel. Eu só aprendo com exemplos. Ok, cara. Isso não é um problema para mim. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos. Se não aprendeu no primeiro, aprende no segundo. Se não aprendeu no segundo, vai para o terceiro. Olha, aqui temos todos estão arrependidos. Todos estão arrependidos. Aquele mesmo macetinho. Quem estão arrependidos? Todos. Então, todos é o nosso sujeito. Quem é o nosso verbo? Para quem que você perguntou? Para o estão. Então, estão é o nosso verbo, que seria o verbo de estar. É o nosso verbo. Tudo para lá, junto com o verbo, vai ser o nosso predicado. Ok, entendi, Gabriel, entendi. Então, Lucas parece faminto. Quem parece faminto? Lucas. Então, Lucas é o meu sujeito. Quem é o nosso verbo? Parece, verbo parecer. E tudo para lá do verbo será o nosso predicado. Estou entendendo, Gabriel? Agora, vamos para o terceiro exemplo. Gabriel ficou feliz com o resultado. Quem ficou feliz com o resultado? Gabriel. Então, Gabriel é o nosso sujeito. Agora, quem é o nosso verbo? O nosso verbo será o ficar. E aqui ele está sendo conjugado na forma ficou. Ok, Gabriel, entendi. Então, tudo para lá, junto com o verbo, será o meu predicado. Ok, você está em um nível já que você já consegue fazer uma função sintática, uma análise sintática. Você já está conseguindo. Mas agora tem um porém. Eu tenho um bizu aqui muito bom para você saber os verbos de ligação, que é café para 2. Café para 2. Olha aqui, pera aí. Vai um cafezinho? Vai um cafezinho? Café para 2, galera.
Então, este é o bizu, café para dois. Café para dois, como que funciona esse bizu, Gabriel? Aqui nós vamos ter esses verbos, que é o verbo continuar, o verbo andar, uma observação sobre esse verbo andar. Porque ele pode ser o verbo andar na conjunção, na forma andou. Andar, andou. Ele pode estar conjugado na forma andou e ser uma ação. Então, ele não vai ser um predicado nominal. Observa. João andou 16 km na manhã. João andou. É o nosso verbo andar conjugado na forma andou. Quando fala João andou 16 km na manhã, realmente está afirmando que ele andou 16 km na manhã. Não sei porquê, mas ele realmente andou. Então, foi uma ação que o sujeito fez, ele andou. Sendo uma ação, ele é um predicado verbal. Entendi, Gabriel? Entendi. Mas agora, João anda triste. João anda triste. Sendo o andar triste, triste será a nossa característica. João anda triste não é uma ação. Aqui o verbo andar não está tendo a função de ação, mas sim a função de estado. Por quê? Triste é o estado que João andava naquele momento. Talvez mais tarde ele poderia estar feliz. Não sei. Aqui não, na nossa frase não nos dá este contexto. Mas João anda triste. Então, triste é o estado. Se ele é um estado, ele é um verbo de ligação sendo um predicado nominal. Então, aqui é um predicado nominal. Aqui já é um predicado verbal. Viu a diferença? Tome cuidado nisso, porque isso pode cair na sua prova e pode ser um erro fatal. Mas vamos lá. Então, temos o verbo andar, o verbo ficar, o verbo estar e o verbo permanecer e o verbo parecer. Este para dois aqui, este P2 é porque são dois P. Permanecer e o verbo parecer. Gabriel, que bizu supremo. Ok. Galera, não liga porque a cachorrada aqui falar pra você, soltar os cachorros mesmo, que solta os cachorros mesmo, que o pau quebra. Mas vamos lá, não vamos deixar isso que atrapalhar a nossa aula. Todos estão arrependidos. Estão é o nosso verbo estar. Então ele está no café para dois. Então ele é um predicado nominal. Predicado nominal. Parecer. O nosso verbo parecer também está no café para dois. Então ele é um predicado nominal. Agora, Gabriel ficou feliz com o resultado. Ficou, aqui está sendo o nosso verbo ficar. Então ele também é um predicado nominal. Predicado nominal. Ok, concurseiro. Ok, tá entregue a aula para vocês aí. Olha, comenta aí nessa aula o que você achou, se você aprendeu, se você sabia desses bizu do café para dois e se isso aqui realmente é uma aula que te acrescenta conhecimento. Porque isso é necessário para mim entender o nível que eu estou passando a aula e cada vez melhorá-la. Então, essa é a aula que eu deixo para você, concurseiro. Foco, força, fé e constância. Por quê? Porque você ainda vai se formar um terceiro sargento, você vai se formar um policial, ou seja lá para que você está usando este estudo. Não importa. O que importa é que Deus esteja contigo e que você tenha constância nos seus estudos. Então, esta é a aula que eu deixo para vocês aí. Bom, vamos melhorar, vamos trazer mais conteúdo. E a nossa próxima aula, fique atento, será o sentido. Entendeu? Não vou falar muito aqui, já vou deixar na próxima aula. É isso, galera. Falou!